Talvez a sua empresa não vai quebrar por conta da economia, de impostos, do governo, mas por conta de um pecado que a sua empresa pode estar cometendo sem perceber. E isso pode estar levando a sua empresa por um caminho que não é bom. E hoje eu quero falar com você. Assim como na vida espiritual, na vida empresarial também, cometer certos tipos de pecados podem ser cruciais para o presente e principalmente o futuro da sua empresa. Meu nome é Adriano Salvador, eu sou empresário, mentor, especialista em negócios e também criador do programa Crescimento 30 Mais. E hoje eu quero trazer para você, assim como você já ouviu muito falar, os 7 pecados capitais que podem estar fazendo com que a sua empresa venha perder espaço no mercado, venha perder clientela, venha deixar de ter visibilidade e trilhar o caminho de fechar as portas. E muitas das vezes você pode falar comigo, mas eu conheço o meu mercado, eu conheço o meu produto, eu conheço o que eu faço, e nós vamos analisar aqui que isso não é errado, mas existe um limite, uma linha muito tênue, a qual você deve tomar um grande cuidado. Já falando com você que está aqui assistindo esse conteúdo, já se inscreva no canal, porque sempre trazemos aqui muitos bons conteúdos para poder te ajudar, trazendo clareza, organização e previsibilidade para que você venha ter uma empresa saudável, crescendo, faturando e com uma boa margem de lucro. Então vamos ao ponto que interessa. Estamos iniciando um novo ano e nesse novo ano se faz muitos projetos, planos, e isso não é errado. Mas eu quero te mostrar que você deve atentar para os 7 pontos, pecados capitais, que muitas empresas podem estar cometendo, inclusive a sua. E isso é para te alertar, abrir os seus olhos para que você venha já se blindar e ter um ano de sucesso. E vamos falar agora sobre o primeiro ponto dos 7, que é a soberba. O que é a soberba, né? É a pessoa que se acha autossuficiente. Porém, no mercado, na parte empresarial, soberba é você ignorar o mercado e também a concorrência. Você já viu grandes empresas nas décadas ali de 80, 90, eu não sou tão antigo assim não, tá, gente? Mas nós vamos estudando e vamos adquirindo conhecimento. Muitas grandes empresas no Brasil tinham praticamente o monopólio do mercado. Se falava sempre das mesmas empresas. E hoje não existem mais. Fecharam as portas ou praticamente estão somente com as portas abertas, mas não tem mais relevância alguma no mercado. E isso acontece por quê? Nós vamos analisar os pontos desse primeiro pecado, que é a empresa, o empresário que não ouve o cliente, ignora os concorrentes e não acompanha as tendências. E muitas das vezes, quando estamos, né, nós empresários, quando eu me reúno com os empresários, tem muitas das vezes a mania de falar assim: não, mas eu sei o que eu estou fazendo porque eu também sou um consumidor. Mas entenda o seguinte, a sua empresa, ela precisa ouvir os clientes, receber um feedback para que ela possa tomar ações baseadas nessas informações também para
continuar melhorando o atendimento para os seus clientes. Você acha que hoje as empresas têm ali um saque, uma ouvidoria, é de enfeite? É porque elas querem gastar muito? Não. É porque elas querem receber o feedback do cliente, dar o suporte para o cliente, para que o cliente venha se sentir satisfeito. E entenda o seguinte: o mercado não respeita a história, porque senão essas empresas estariam ainda hoje no mercado. Casa da Banha, Mesbla, você já ouviu falar dessas empresas já, né? Sendas, grandes empresas no passado, claro, foram vendidas para outros grupos, mas você viu que ao decorrer do tempo veio perdendo a força. Posso falar aqui de muitas outras grandes empresas. Então, o mercado não respeita a história. Sabe o que o mercado ele respeita? Anota aí. O mercado respeita a adaptação. O consumo nos anos 90 era de uma forma. O consumo nos anos 2000, na década de 2010, agora nós estamos vivendo um novo contexto, geração Z, uma geração que não quer perder tempo. E você, como empresário, tem que fazer com que a sua empresa se adapte a esse novo momento. E eu fico olhando para isso. Será que as empresas atuais também vão desaparecer? Porque o mercado continua se modernizando. Automação, novas ferramentas, processos comerciais e aproveitando esse ensejo. Segundo ponto, avareza. Empresa que não quer investir no crescimento do negócio. Não investe em tecnologia, não investe em treinamento de equipe, não investe em melhoria de processos. E você acha mesmo que fazendo no mesmo molde, da mesma forma, ano após ano, a sua empresa vai continuar crescendo? Eu quero chamar sua atenção, empresário. Assim como eu falo para os nossos clientes no programa Crescimento 30 Mais. Já ouviu aquele ditado? Muitas das vezes vai se perder tanto tempo que vai querer pegar o bonde andando. Vai ficar tanto tempo para trás do mercado que não vai saber mais o que fazer. E quando você entende, quando você pega ali o fio da meada, o que está acontecendo neste ano, quais são as atualizações, o que eu preciso melhorar nos meus processos. Sabe por quê? Quem economiza em estrutura acaba pagando o dobro, o triplo, o quádruplo em retrabalho. Porque hoje uma empresa que ela não trabalha processos, que ela não tem na equipe, esses dias eu falava com um dos empresários dentro do programa Crescimento 30 Mais. Não, é porque o meu atendimento, ele sempre foi assim. Eu fui lá, pegamos lá, bonito, né? Vou até botar aqui um café. Eu sempre atendi desse jeito. Falei, então tá, vamos olhar os números. E aqui, eu sou bem claro, nós trabalhamos com uma taxa de conversão, no mínimo 20%, mas o nosso padrão é acima de 25%. Puxamos todo o histórico, puxamos a base de clientes que foram atendidos nos últimos 3 meses e dentro disso fizemos uma análise que no mês que ele começou a fazer dessa forma, esse atendimento lá atrás, a taxa de conversão estava ali nos seus 28%, 30%. Então, como algo estava dando certo, manteve-se daquela forma. Pegamos os números, fomos ver atualmente
e a taxa de conversão está em 16%. Não, mas é porque sempre funcionou. Eu falei, eu estou trazendo números. Você ter processo, organização, investir no seu negócio. É saber que os números lhe trarão clareza. E é isso que nós fazemos, trazer clareza, organização e previsibilidade. Então, o segundo ponto é esse, a avareza. Você não quer investir, você vai ficar para trás, porque muitas das vezes você está travando o crescimento da sua empresa pelo medo de gastar, e depois vai ter que gastar muito mais, depois vai ter que fazer muito mais, porque não pense você que por estar parado, não, eu também não estou perdendo, você está perdendo muito, como nós pegamos os números dessa empresa. Imagina uma empresa com faturamento de 100 mil, a taxa de conversão de clientes cair de 27%, 30% para 16%. Isso impacta diretamente na operação. Então, falando com você, empresário, o melhor momento para investir na sua empresa, nos seus processos, no treinamento da sua equipe e em estratégias claras é agora. Então, aqui abaixo estará o link do formulário para você estar preenchendo e nós vamos estar conversando com você. Eu sempre falo o seguinte, conversar para te trazer clareza, porque muitas das vezes você está com medo de investir, não é porque a empresa não está muito bem, mas ela não está muito bem porque ela já vem mal há muito tempo. Então agora é o momento de mudar, porque senão lá na frente as contas não vão bater. Então, vamos avançar, terceiro ponto, e esse ponto é o que nós vemos de muito, mas de muito nessa internet, que é a inveja. E inveja é muito ruim. E a empresa que ela foca em não fazer o seu trabalho, ela foca em copiar o concorrente, ela vai ficar para trás. Mas nada se cria, tudo se copia. Eu digo o seguinte: nada se cria, tudo se modela. Você pode sim olhar para um concorrente, se inspirar em concorrente, se inspirar em outras empresas, mas você precisa ter o seu modelo de trabalho, porque fica feio. O empresário, ele copia a oferta, ele copia o marketing, ele quer copiar o modelo de negócio. Entenda bem, a roupa que cabe em mim, muitas vezes não cabe em você. Você é mais alto, mais fortinho, mais magrinho, não gosta de se vestir, né, com uma roupa social. Então, o que cabe para mim não cabe para você, mas você pode modelar. Isso não é errado, mas você tem que entender, empresário, qual é a sua visão? Qual é o seu posicionamento? O que você veio para apresentar ao mercado? O que você veio trazer de diferente? Mas é muito difícil hoje se diferenciar. Não é não. Mas tem muita gente fazendo, então não tem espaço para o novo. Tem sim, mas entenda, quando você organiza a sua empresa, quando você trabalha os processos, você pode sim pegar como modelo aquela empresa XYZ e ir modelando aquilo que eles estão fazendo. E o mercado não premia cópias, o mercado premia posicionamento. Muitas das vezes você olha para uma pessoa, para uma empresa e fala assim, ele está copiando fulano. E isso é feio, isso é chato, porque acaba que estigmatiza a empresa, essa daqui é a cópia dessa, não, essa daqui é autêntica. E a sua empresa, ela tem que ter autenticidade. Então, terceiro ponto é inveja. Não adianta você copiar e não ter a sua identidade. Modele, mas mantenha a sua identidade, suas características, o seu posicionamento, para que você possa ter bons resultados. E falando sempre nisso, compartilhe esse vídeo com um amigo seu empresário, convide ele para se inscrever aqui no canal, porque o meu intuito, o nosso intuito é ajudar a sua empresa nesse ano a trabalhar com clareza, organização e previsibilidade. Então, indo agora ao próximo ponto, e esse ponto é o que eu quero falar com você.
IRA. Ô, Adriano, que é isso? É uma empresa que não tem cultura, ou melhor, que tem uma cultura organizacional muito tóxica. Ela quer crescer no grito. O dono, o empresário, ele acha que a empresa vai crescer, humilhando, impondo. Muitas das vezes, já conversei com vários empresários para ajustarmos os processos e foi dito o seguinte: não, se não se adaptar, eu vou mandar embora. Eu falei: você vai mandar embora? Primeiro, com que base? Segundo, da onde você está tirando que o time de vendas, o time comercial, ele não está produzindo? Não, é porque eu quero chegar no faturamento X e não estou chegando. Eu já falei, ainda bate na mesa. Eu já falei que se não vender, eu vou mandar embora. Mas sem processos, sem organização, sem treinamento, sem dados, você vai ter uma rotatividade muito grande de colaboradores. Aí sabe o que acontece? Não tem processos, vai mandar um time embora e o que vai acontecer? Vai ter que ter um retrabalho para poder fazer a engrenagem continuar andando. E esse é um dos pontos que muitas das vezes pode estar fazendo a sua empresa estar estagnada. É toda hora entra gente, entra gente, sai gente. E entenda o seguinte também, tem um efeito contrário. Muitas das vezes o funcionário tem potencial, precisa ser lapidado, quer ver a empresa crescer, mas ele vê que muitas das vezes o empresário não tem a visão clara para levar a empresa para o crescimento. Muitas das vezes não tem a humildade de receber um feedback, uma ideia que vai ajudar a empresa a crescer. Aí acaba que o colaborador, ele não pede demissão da empresa, ele pede demissão do chefe, porque ele fica assim: eu não vou gastar, né, o meu tempo, o meu conhecimento dentro de uma empresa que não busca crescer. Isso está fazendo sentido para você? Coloca aqui abaixo, muitas das vezes você, que é um funcionário da empresa, e diz: não, eu pedi demissão porque o meu chefe era tóxico. Ou você que hoje é um empresário, empreendedor, que já trabalhou para alguém e fala assim: não, porque eu trabalhei numa determinada empresa que ali era o puro caos, gritaria, humilhação, ninguém sabia o que estava fazendo. E essa é a realidade de muitas empresas. Quando os empresários nos procuram, quando as empresas entram em contato conosco, seja o programa Crescimento 30 Mais, seja a mentoria empresarial, seja a consultoria que nós damos de forma pontual, nós muitas das vezes observamos uma certa imposição para que os resultados sejam alcançados, e isso não vai funcionar de jeito nenhum. Então, anota aí: eu preciso ser um empresário que aceita feedback e organiza a empresa para que ela venha caminhar de forma tranquila. Claro que tem que haver a cobrança, mas se existe um limite para que isso seja feito. Avançando agora, próximo ponto: gula. Que é isso, Adriano? Gula, a empresa que quer crescer sem estrutura. Eu, nessa vasta experiência de mercado, já vi empresas investindo 5 mil, 10 mil, 20 mil por mês e quebrar. Não, porque eu estou com dinheiro, eu estou com caixa e agora eu preciso crescer. E acaba que quer crescer mais rápido do que a empresa e a operação aguenta. Isso são coisas simples. Muitas das vezes vai abrir uma nova filial, mas não tem caixa. Não, porque agora eu preciso dobrar o meu time para dobrar o número de vendas. Investe sem ter dados. Não, mas agora eu sei que eu vou vender muito mais. E muitas das vezes está vendendo mais do que consegue entregar. Quer ver? Vou deixar aqui para você essa dica. Pega uma empresa que você tem aí como modelo, como exemplo, vai lá no
Reclame aqui. Pesquisa lá no Google, reclame aqui. E veja lá o que falam dessa empresa. Eu sempre falo aqui também. Se você quer ter um feedback, claro que no geral, no organizacional seu, sempre dá uma passada no Reclame Aqui, para que você veja como está a reputação da sua empresa. E muitas das vezes esse empresário, ele está buscando crescer. Porém, um crescimento sem organização, ele não é expansão, ele é literalmente um tiro no pé, um suicídio empresarial. Esses tempos atrás eu conversava com um empresário que ele falava comigo, não, é porque eu quero investir, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu falei, opa, mas calma aí. Você tem números, tem dados, pesquisou a região. Não, não, é porque eu consegui ali com o banco um empréstimo com a taxa. Eu falei, olha, dentro do nosso processo organizacional, não é o momento de fazer alavancagem. O que é alavancagem? Você pegar o empréstimo para poder trazer melhorias para a empresa e fazê-la crescer. Ele ficou meio contrariado, porém aqui nós somos sinceros. É para trazer clareza, organização e previsibilidade, mas também para mostrar, olha, o caminho não é esse. O caminho é esse que nós estamos trilhando. Chegou mais na frente, ele veio me agradecer, porque naquele momento foi um momento de sazonalidade, a qual ele não ia poder cumprir com aquilo que ele queria fazer a mais. Então entenda isso. Não cometa suicídio empresarial. Seja uma pessoa sensata. Por outro lado, o sexto ponto é preguiça. Cuidado. Muitas das vezes não existe inovação. Como eu falei aqui, trazendo o caso de muitas empresas que fecharam porque não inovaram. É aquilo que eu já falei aqui no outro ponto. A empresa não se atualiza, não muda processos, ela ignora a mudança digital. Eu falo com você. Aqui perto onde eu moro no Rio de Janeiro, você vai em lugares, em comércios aqui que o dono só aceita dinheiro. É isso mesmo. Loucura! O dono só aceita dinheiro. É difícil colocar na cabeça dele que precisa ter mudança. Entende o seguinte: o mercado pune zona de conforto. Uma empresa, ela não quebra quando está ruim, ela quebra quando o dono acha que ela está boa demais. Um ponto é a preguiça, qual eu estou falando agora, e agora o sétimo e último ponto é a luxúria, é a ostentação corporativa. O empresário quer pegar o dinheiro e quer montar coisas luxuosas, extravagantes. Preste atenção. Não estou falando que você tem que trabalhar no lixo. Não estou falando que você tem que trabalhar de qualquer forma, com equipamento ruim. Mas existem aqueles que não se estruturaram e querem agir de luxúria, literalmente. Quer botar algo muito extravagante, chamativo, ou muitas das vezes quer trazer profissionais e colocar ali comissões desproporcionais, premiações que no final não vai bater quando for fechar ali e fazer o balanço da empresa. E esse tipo de empresa, ela não quebra por falta de faturamento, mas por excesso de vaidade. Então eu quero falar com você. Pegou esses 7 pontos que podem estar atrapalhando alguma coisa dentro da sua organização empresarial, que pode estar atrapalhando o seu time de vendas, que pode estar atrapalhando a visibilidade, o crescimento da sua empresa, e isso tudo, empresário, passa por você. Tudo isso é você, como o cabeça da empresa, que está ali com a macrovisão. Claro que a sua empresa tem os seus sócios, tem aqueles que estão junto com você, mas eu estou falando com você que está aqui assistindo esse vídeo. Depois você compartilha com essa pessoa, com esse sócio, com esse seu amigo que é empresário. E eu tenho falado aqui, quando nós trabalhamos, nós focamos e trazemos isso com clareza.
E eu quero falar com você o seguinte, tá? Nenhum desses pontos aqui que eu trouxe foi falando questão de dinheiro. Foi tudo falando de questões estratégicas. E empresas não morrem de uma vez, elas morrem aos poucos. Essas grandes empresas que eu trouxe como exemplo para você não são mais grandes empresas, porque muitas das vezes decisões erradas sendo repetidas diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, até que chegou um ponto que não teve mais saída. Mas falando para você, para a sua empresa tem uma saída. Programa Crescimento 30 mais, onde nós ajudamos empresas que já têm seu time comercial, já vendem ou querem estruturar um time comercial, porém não estão conseguindo enxergar o que está acontecendo na empresa, que a mantém estagnada ou perdendo o mercado a cada dia que passa. Empresas que antes faturavam um valor X e hoje continuam faturando a mesma coisa, mesmo com tudo à nossa volta valorizando, crescendo, aumentando absurdamente. Então, eu quero abrir a sua mente. Você vai estar preenchendo o formulário aqui abaixo e nós vamos estar ajudando a sua empresa a crescer com clareza, com organização e com previsibilidade. E essa estrutura que nós queremos mostrar para você, para poder te ajudar a corrigir esses pontos e levar a sua empresa ao crescimento que você sempre buscou. E eu sempre falo por aqui, só cresce quem investe, só depende de você.